as nossas contribuições missionárias, refazendo as nossas contribuições missionárias. Tenho certeza que isso vai ser importante para nós nessa noite. Lembrando que para falar sobre reforma protestante, precisava de um tempinho bom, né? Eu tenho até uma sugestão para vocês aí, se vocês gostarem do assunto, né? Para o ano que vem nós podemos até planejar, né? Talvez aí uns três encontros à noite, ou um sábado, né? Porque é um assunto bem prolongado, né? Nós vamos fazer um breve resumo aqui, né? Não tem jeito, né? É bem prolongado. Para falar em reforma protestante, nós teríamos que entrar assim num túnel do tempo, né? Começando com a pré-reforma, que são os movimentos anteriores à reforma, que começaram muitos séculos antes da reforma, para depois chegar na reforma de 1516, Martinho Lutero. Depois da pré-reforma, aí nós entraríamos no assunto da reforma protestante propriamente dita, com as suas consequências, prós e contras. Depois da reforma protestante, pós-reforma, com grandes movimentos fundamentais que consolidaram a reforma, os irmãos moravianos, os puritanos, né? E tantos outros grupos que vieram depois da reforma para consolidar a reforma. Os anabatistas. Por que a gente batiza nas águas, né? Os anabatistas. Né? E aí depois da pós-reforma, aí os movimentos arminianismo, calvinismo. Veja como é que o assunto é longo. Até chegar hoje. Aí lá no futuro, né, se Jesus não voltar, daqui 1 século, 2 séculos, vão estar dizendo, olha, no ano de 2000, eles falavam sobre o neopentecostalismo. Então a história continua, né? Então talvez pudéssemos no ano que vem planejar aí para a gente fazer uma boa reflexão sobre isso. Mas vamos começar com a chamada então reforma protestante. Até essa luzinha, se vocês conseguirem apagar, talvez melhore um pouco aqui os nossos slides, tá bem? Então vamos para a pré-reforma. Então a reforma 31 de outubro de 1516, vocês já conhecem bem isso, né? Pelo menos 3 movimentos que marcaram profundamente a pré-reforma protestante. O primeiro movimento foi de John Wycliffe, 1328, um teólogo e professor. Esse John Wycliffe, ele protestou contra a igreja. Eu vou tentar evitar ao máximo falar igreja católica. Vou falar igreja, tá bem? Ele foi excomungado pela igreja por protestar sobre o monopólio político da igreja, o monopólio econômico da igreja, né, e o monopólio religioso. Por que o monopólio político? Porque a igreja estava totalmente envolvida na política. E por que o econômico? Vocês conhecem aquele ditado antigo, quem tem boca vai a Roma? E vai a Roma não é ir a Roma, não é? Não é um Waze. É vaiar mesmo, né? Por que eles vaiavam Roma? Porque a igreja, ela acabou se tornando uma das maiores latifundiárias da história e na Europa. Riquíssima. É um monopólio de terras extraordinário. E John Wycliffe, ele começa a criticar isso, disse, isso não está certo. A igreja ter tanta terra assim. E daí surge um concílio chamado Concílio de Latrão, que aprovou a lei do celibato. E qual era o motivo principal da lei do celibato? Para padres e freiras e bispo não se casarem. Seria para que eles tivessem mais tempo para Deus? Para que a igreja não pudesse compartilhar heranças
santas com leigos. Porque tudo que a igreja tinha, possuía, conquistava, era como os levitas, eram sagrados. Não podia compartilhar herança da igreja com leigos, que não eram santos. Então foi uma forma de preservar o seu patrimônio. Mas hoje a gente vê que essa situação do celibato é complicado, porque como é que você vai lutar contra a natureza humana? Como é que você vai lutar com uma mulher, com um homem que não tem o dom de ser celibatário? Eu, por exemplo, estudei filosofia num seminário de padres. Tive excelentes professores de filosofia, né? E eu conversava muito com os alunos lá, porque os alunos lá eram tudo para ser padre. E eles sempre me perguntavam, como é que é ser pastor, ter esposa, né? Mas a maioria deles não tinha a mínima vocação para viver solteiro. E aí, na hora do cafezinho lá dos intervalos, eles ficavam tudo me rodeando ali, né? Eu me lembro até de um deles, que eu convidei para ir no culto, ele foi no culto. Eu estava lá no Maringá. Vocês acreditam que eu fiz apelo lá e ele foi na frente? Aí quando eu tinha aquele churrasco de fim de ano lá na escola, né? A gente se divertia muito, né? Sempre tinha 3, 4, 5 que desistia de ser padre. E eu não me esqueço de um que chegou para mim, me abraçou assim no churrasco lá, né? Disse, pastor, agora eu vou beijar muito. Eu não me esqueço disso, sabe? Quer dizer, essa gente está lutando, mas a vontade de ser padre é tão grande, que eles abrem mão de tudo. E tem muita gente sincera. Tem muitos padres que são fiéis. Eu tive professores padres que às vezes eu ia para São Paulo para participar de debate lá com a Marilena Chauí sobre filosofia, e eu ia conversando com eles na van e voltavam. Olha, era gente fiel. Fiel. Mas dentro de uma doutrina equivocada. Aí surge um outro movimento, os valdeses, de Pedro Val Leon, que era um comerciante riquíssimo francês. Ele também se revolta contra as heresias da igreja. E depois de ler ali a passagem do moço rico, ele ficou tão sensibilizado que ele vendeu tudo que ele tinha e fez um voto de pobreza. E Valdo começou então a produzir as suas túnicas, as suas sandálias, as suas roupas, e passou a peregrinar como pobre. Os franciscanos se inspiraram muito neles. E logo, logo ele já tinha um grupo grande seguindo, andando com ele, peregrinando, contestando as riquezas e as heresias da igreja. Pedro Valdo, um movimento forte. Aí depois vem o terceiro movimento que marcou muito a reforma, que foi John Hus, 1369, o movimento russelista, o russelismo. Ele protesta e incentiva a leitura bíblica em público. Incentiva a salvação pela graça. Incentiva a salvação pela fé. Como acabamos de ouvir aqui, Cláudio Honor, né? Ele incentiva a importância de cada um ter a sua Bíblia e ler a sua Bíblia em casa. E naquele tempo, então, provocou essa fome pela palavra de Deus. Muita gente começou a ler a Bíblia. E o que aconteceu com John Hus? 1415, o coitadinho foi para a fogueira. Por causa das suas heresias contra a igreja. Então, olha, gente, muitos foram para a fogueira. Muitos foram jogados às feras lá no Coliseu Romano. Por causa da fé. Por causa da palavra de Deus. E não apenas protestantes, mas muitos cientistas também, que contestavam, né, contra o geocentrismo da igreja, revolução científica. Se nós entrarmos nessa linha, nessa área, nós vamos longe.
Era chamada Santa Inquisição. E agora, como nós temos essa liberdade tão grande para ler a Bíblia, para pregar o Evangelho, nós não valorizamos. É como alguém que tem uma piscina em casa e entra na piscina 1 ou 2 vezes por ano. Você não dá valor. Aquele que é sócio de um clube, ele quer ir lá para o clube para não tomar banho na piscina. Mas se você tem, perde a graça. Mas pode ter certeza que Oséias 8:11 é uma profecia. Eis que enviarei à terra fome e sede. Não fome de pão, e sim da palavra. Sede. Isso vai vir, gente. Pode ter certeza disso, né? E daí o que acontece? Papa Leão X, ele decide, através de um concílio, pela construção da famosa Basílica de São Pedro. Será que alguém aqui teve a curiosidade, não vou dizer nem privilégio, né? Curiosidade de conhecer essa basílica? 1, 2, 3, 4. Ali tudo que reluz é ouro. Impressionante. Impressionante. Mas como é que nós vamos construir esse monumento para Deus? Onde é que nós vamos arranjar mais dinheiro? Aí entraram os gestores, né? Gente inteligente. Muito bem, então vamos vender. Vamos vender indulgências, vamos vender relíquias e vamos impor dogmas. E com isso nós vamos arrecadar fundos para a construção da basílica. Olha, vamos começar com os dogmas, são muitos. São centenas e centenas de dogmas. Mas eu separei apenas alguns para os irmãos entenderem como era um absurdo. E Martinho Lutero, que não tinha nenhuma vocação para ser padre, a vocação dele era ser advogado. Então ele ficou revoltado com isso. Alguns dogmas. Por exemplo, o dogma da palavra de Deus. Vamos começar com a ascensão de Maria? Não tem ascensão? Está aqui embaixo, aqui, né? Não, os dogmas. Então vamos definir os dogmas, né? Dogmas eram verdades absolutas como a Bíblia. E até hoje. São verdades que têm o mesmo nível de equivalência da palavra de Deus, inclusive os livros apócrifos, que tem na outra Bíblia, que a gente não tem, né? Dogmas são verdades reveladas aos papas. As mesmas verdades que foram reveladas aos apóstolos continuam sendo reveladas aos papas. Eu até trouxe para mostrar para vocês aqui uma encíclica. Esta eu consegui. Essa aqui é a carta Fide et Ratio de João Paulo II. Essa eu consegui com muito custo, né? Porque assim como Pedro escreveu a primeira carta, a segunda carta, os papas continuam escrevendo. Isso não parou. Né? E eu consegui essa aqui, que é a 18ª carta, né? 18ª carta do Papa João Paulo II. Né? Eles continuam escrevendo encíclicas até hoje, é uma por ano. Né? Como verdades inspiradas por Deus. Isso aqui vale para todos que seguem essa religião. São verdades necessárias para a salvação através da igreja. Impossível, dentro dessa linha, alcançar a salvação se não for através da igreja. Daí o nome Igreja Católica, Apostólica e Romana. Então vamos a alguns dogmas, por exemplo, alguns principais, né? A ascensão de Maria. Nós não vamos ler todo o texto, depois eu vou postar isso para vocês podem conferir em casa. Mas apenas Atos 1, 10, 11, se alguém puder ler, vai ser bom. Depois um outro irmão já deixa a sua Bíblia aberta em Atos 4, 11. Tá? E depois um terceiro, 1 João 1, de 7 a 9. Só essas 3 leituras aí. Mas vamos deixar um pouquinho, vamos lá, vamos organizar. Um irmão, Atos 1, de 10, 11. O outro, Atos 4, 11 e 12. E o outro, 1 João 1, 7 e 9. Então vamos começar com a ascensão de Maria? Alguém leia Atos 1, 10, 11?
estáis olhando ao céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Isto. Aqui nós acabamos de ler sobre a ascensão de quem? De Jesus. Mas aí foi criado um dogma sobre a ascensão também de... Por que foi criado esse dogma? Para que Maria pudesse assumir o papel de corredentora. É a corredenção de Maria. Isso é dogma. Não é só Jesus que salva. Maria é corredentora. E nos anos 80, 90, a igreja ela usou um símbolo que foi uma propaganda muito forte para tentar resgatar um pouco mais a autoridade de Maria. E esse slogan dizia o seguinte: peça para a mãe que o filho obedece. Vocês lembram desse slogan? Alguém lembra? As pessoas colavam no carro, né? Pregavam em todo lugar, peça para a mãe que o filho obedece, para resgatar a corredenção de Maria. Qual mãe que negaria pedir para o filho, né? E qual filho que negaria obedecer à mãe? Então peça para a mãe também. Então esse é um desafio grande para quem está dentro dessa doutrina e passar para uma doutrina protestante. Lutero foi muito corajoso para mexer com isso. Muito corajoso. Mas quem foi assunto aos céus? E basta ler a Bíblia. No capítulo 2 ali de Lucas, quando a própria Maria canta, vocês lembram o que ela cantou? A minha alma se alegra no meu Salvador. Ela precisou de Jesus para ser salva. Então não existe corredentora. Isso é dogma, né? Outro dogma, que é a virgindade de Maria. Esse texto nem precisa ler, porque eu acho que até as crianças da EBD já sabem que Maria e José tiveram outros filhos. Mas como é que a doutrina, como é que esse dogma tenta explicar isso? Eles tentam justificar que os irmãos e as irmãs de Jesus eram figurativos. Porque na cruz Jesus disse: quem é meu pai? Quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem são minhas irmãs? São aqueles que fazem a minha vontade. Pronto, é tudo figurativo. Então todos que fazem a vontade do Pai são irmãos, são irmãs, tudo figurativo. Mas é difícil sustentar isso fora da Bíblia, né? Outro dogma: Pedro, pedra, papa. Agora é bom ler 4:11. Quem pegou 4:11? Atos? Leia bem alto para nós. Uhum. Quem que disse isso? Pedro. Pedro que disse isso. Esse Jesus é pedra. Esse Jesus é pedra angular, a pedra principal do alicerce. E sem essa pedra não há salvação. Quem disse isso foi Pedro. Por que nós insistimos nesse texto? Porque em Mateus 16:18, Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas sobre esta pedra que Pedro confessou. Jesus jamais iria construir a sua igreja num ser humano, num homem. Pedro. Então essa é uma contradição muito grande, né? Por isso é que eu fiz questão de ler Atos 4, nas próprias palavras de Pedro. Ele dizendo que Jesus é a pedra. E sem ele não há salvação em nenhum outro, né? A canonização do santo também não é necessário ler, né? Porque a canonização dos santos é um processo religioso, teológico, muito complicado. Os textos são repletos na Bíblia, onde nós devemos cuidar da nossa santidade. A palavra santo, tanto no Novo Testamento como no Velho, tem o mesmo sentido. E aquilo que é separado por Deus do profano para servir e ser usado por Deus. Sede santos, porque Ele é santo.
Nós fomos chamados para a santificação. E a palavra santo significa separado para Deus. Não tem nada a ver com canonização. Agora, o processo da canonização é um processo político e religioso. Então, quando um país, uma cidade, levanta um nome, escolhe um nome para ser canonizado, né? Então, esse nome tem que passar por um dossiê, onde nesse dossiê alguém confirma que esse nome da pessoa que morreu realizou milagres. E no Brasil nós temos santo, não temos? Vocês lembram de algum santo aqui no Brasil? Padre Rodolfo. Meu Padre Rodolfo foi canonizado? Eu nem me lembro. Não foi, não? Mas eu sei que tem. A irmã Dulce? Não, não foi, não. Não, ele comandou muita morte. Mas a irmã Dulce, não foi? Parece que foi, não foi? Está aí uma boa pesquisa para a gente fazer. O Frei Galvão. Frei Galvão foi canonizado. É um processo grande. Primeiro, a pessoa precisa morrer. Porque só existe um santo vivo na igreja, né? Que é o Papa. Então, depois que a pessoa morre, precisa ser feito um dossiê confirmando que fez milagres. Existe um X de milagres, né? Aí sim. Aí vai para o processo lá e a pessoa pode virar santa. Então, não é fácil virar santo dentro de uma doutrina como essa, né? 2019. Está vendo? Está vendo como é que vocês estão na frente? Hã? Já? 34? Isso no geral? Geral. 37? Não, eu acho que está errado. Nem 37, não. Porque você não contou, você na lista. Não, mas você tem que incluir vocês aqui, ó. Nós não somos santos? Nós somos santos. Não fizemos milagre, mas a gente é santo. Né? Mas, irmão, o melhor já está por vir já, né? O dogma da hóstia e da confissão auricular. Quem pegou aí 1 João 1? Vamos lá. Se confessar os nossos pecados. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Quantos aqui já foram... Não tem como não falar, né? Quantos de vocês que já foram católicos praticantes? Ótimo. Agora, quantos de vocês aqui já foram lá no confessionário e confessaram? Levante a mão. Nossa, todos vocês? Não acredito. Márcia, eu fico imaginando você lá falando, como é que é? Três? Padre, desobedeceu a sua mãe? Não, mas aí não valeu. Você tinha que esperar a penitência. Fora da realidade. Parei, João. Você foi professora, Cristiano? De catecismo? Não acredito, não acredito. É mesmo? Então o João tem que confessar com você todo dia. Olha, não é fácil. Não é fácil, viu? Mas é muito complicado. Confessai os vossos pecados. E dentro desse dogma, o padre, ele tem poder. Ele tem poder de Deus para dizer, minha filha, pode ir que você está perdoado. Mas você vai ter que rezar alguns terços, né? E tal, né? No caso do John, por exemplo, ajoelha no milho, faz promessa, né?
Fala, irmão. Tomar hóstia? Tinha que confessar. Uhum. Antes de começar, você tem que fazer isso. Não pode participar da missa, né? Então, aí isso está relacionado com a hóstia. A hóstia, ela tem um palavrão que eu tenho que falar aqui para vocês, porque faz parte do dogma. O palavrão é o seguinte: transubstanciação da matéria. Está lá na doutrina. Mas o que é isso? Transubstanciação da matéria. Quando o padre come, aquilo se transforma em real. Real. É carne mesmo. É sangue mesmo. Então, quando o padre pega lá, eu ficava olhando quando era moleque, né? Pegava aquele pãozinho, eu ficava olhando. Será que aquilo vai virar mesmo sangue, carne, né? Ele comia, puxa, é um canibal. Está comendo carne, né? E tal, né? Ficava olhando aquilo. Mas isso é dogma. Isso é dogma. E aí, Martinho Lutero, depois a gente vai ver, mais na frente, nem foi Martinho Lutero, os próprios puritanos, né? Transformaram isso na ceia. E examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma do pão, beba do cálice. Se confessar os nossos pecados, não para o padre, não para o pastor, mas para ele. Ele é fiel e justo para nos perdoar. E o sangue de Jesus nos lava e nos purifica. Não precisa de penitência. A vida já é uma penitência. Já há. Há tanta coisa para fazer, tanta conta para pagar. Você pega lá a sua aposentadoria, já é uma penitência. Você ainda dá para pagar? Não dá, então. Aí a vida já é. Então, quando o irmão vem no culto, ele vem para buscar uma palavra de conforto, de motivação, né? Para começar a semana. Ele não vem para fazer mais penitência, né? Então, todos esses dogmas já estavam aqui engasgados na garganta dos fiéis. Martinho Lutero chegou só para dar o start, né? Foram movimentos grandes, tá? Antes da reforma protestante. Mas o pior agora está por vir. Vamos lá? Isto. Sistema penal cristão, estado intermediário das almas. Foi criado o sistema penal cristão baseado, tem alguns irmãos aqui que trabalham no fórum, sabe, né? É o estado civil, né? Estado penal cristão, estado penal judicial. Então foi baseado no estado penal judicial. O estado penal cristão foi para tentar explicar o estado intermediário das almas entre o céu e a terra. Entre o céu e o inferno. Então, quando morria alguém, e aí, para onde que a gente vai? Ou você vai para o inferno, ou você vai para o céu. Aí foi criado um estado intermediário. E esse estado intermediário entre o céu e o inferno, eles deram o nome de purgatório para as almas adultas e limbo para as almas de criança. Mas isso foi uma jogada tão de mestre, né, deles, que deu certo. Isso aí levantou o patrimônio da igreja milhões%. Né? O estado intermediário da alma. Né? Então, como é que funcionava esse estado intermediário entre o céu e o inferno? Funcionava assim. O inferno seria um regime penal fechado. Você foi para o inferno, não tem volta. Baseado lá na palavra do rico e Lázaro, né? A alma do rico foi para o inferno e a alma lá no inferno queria uma segunda chance. Então clamou: Pai Abraão, me deixe voltar lá para a casa dos meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos, eu não quero que eles venham para esse lugar. Pai Abraão falou: não. Eles têm os profetas, eles têm a palavra. Ainda que ressuscitasse alguém dentre os mortos, não convenceriam.
Hebreus 11, 9, 27. Aos homens é dado morrer uma só vez. Depois vem o juízo. A Igreja Católica não acredita na reencarnação, como nós. Nós também não acreditamos na reencarnação. Você tem que decidir o seu futuro aqui agora. Para onde você vai? Então, o estado intermediário, chamado inferno, é um regime aprisional fechado. É um caminho sem volta. Eu não sei se conto ou não conto. Tem uma piada que é muito conhecida. Posso contar, gente? Vocês não vão ficar escandalizados? De repente, vocês até já ouviram. Que é de um deputado. Que ele morreu e foi para o céu. E quando chegou no céu, é piada, hein? O São Pedro falou, olha, aqui tem um protocolo. Primeiro você tem que ficar 24 horas lá no inferno, e aí você vai usar o livre-arbítrio que Deus te deu, para escolher. Depois você vai ficar 24 horas também no inferno, no céu. Escolhe. Eu falei, não, mas eu quero ficar aqui no céu. Não, tem que ter o protocolo. Então tá bom, ele foi para o inferno. Quando chegou no inferno, ele ficou deslumbrado. Tudo maravilhoso. Muita festa, muita orgia. Os amigos dele estavam tudo lá, sabe? E ele celebrou e tal. E deu 24 horas e falou, eu não queria ir embora mais. Aí o anjo falou, tem que conhecer o céu primeiro, para depois decidir. Quando chegou no céu, foi uma monotonia. Tudo calmo. Aquelas cascatas, os anjos cantando, adorando. Aí deu 24 horas. Ele chegou para o anjo e falou, olha, eu nunca pensei que fosse dizer isso. Mas eu quero ir para o inferno. Aí o anjo falou, bom, é um caminho sem volta, lá é o regime fechado. E ele topou. E ele foi. Quando chegou no inferno, meus irmãos, diz que tudo era diferente. Fogo, enxofre, alma gemendo. E ele chama o diabo lá, porque o diabo é uma pessoa maravilhosa. Aí veio aquela figura horrorosa, né? E ele disse, o que aconteceu? Eu estive ontem aqui. Aí o diabo falou, deputado, ontem nós estávamos em campanha, hoje já conseguimos seu voto. Né? Mas é isso. É o regime fechado. Né? É uma piada, né? Mas é o regime fechado. A Aline não pode... A Aline dá muita risada. Mas olha, gente, o diabo engana as pessoas. O inferno não existe. O diabo não existe. E as pessoas continuam abusando da sorte. Mas é um regime fechado, não existe. Não tem como voltar. Aí eles criaram esse intermediário chamado purgatório. O que é o purgatório dentro desse dogma? É um lugar de escuridão. Onde as almas não conseguem enxergar o caminho do céu. Elas precisam de luzes. É um regime semiaberto, onde elas saem e ficam vagando, procurando o caminho do céu e não acham e voltam. Saem e continuam vagando, procurando o caminho do céu, não acham, voltam. E ficam ali penitentes. Como diziam os caipiras, arma penada. Hã? Então, é isso. Exatamente. Exatamente. A igreja criou imediatamente uma fábrica de velas. Não sei quando vocês vão no cemitério, vocês não ficam espantados com a quantidade de vela? E aí, pelo menos os nossos avós, né, diziam, não fica com medo dessas almas. Porque as pessoas escutam, porque a nossa mente, ela materializa. A mente da gente é uma coisa impressionante. E as pessoas veem, escutam, com uma convicção tão grande, e ficam com medo, fantasma. Até os discípulos de Jesus viram Jesus andando sobre as águas, é um fantasma, é uma assombração. Né?
E isso que nós vamos chegar. Foi tudo por causa disso, né? E aí a igreja começou a produzir velas. E os avós diziam, gente, não fica com medo das almas. Quando elas ficarem gemendo aí, às vezes era alma de criança, né? Criancinha gemendo e tal. E escutava mesmo. Não fiquem com medo, são almas penadas. Elas estão procurando o caminho do céu, elas não estão encontrando, elas precisam de vela. Acende uma vela, ponha na janela, põe uma vela na porta. Elas precisam de luz para enxergar o caminho do céu. São almas penadas. Fala, irmão. Lâmpada serve? Não sei, tem alma que é mais moderna, ela vai preferir o laser, né, uma lâmpada mais, né? Mas essa eu estou falando das almas do século XV, XVI, naquele tempo não tinha, porque era só vela mesmo. Hoje acho que já vão preferir uma lâmpada mais moderninha, né? Lanterna de celular, né? Boa. Se começar gemendo lá na porta da sua casa, acende o celular, a luzinha do celular, né? Mas olha, nós estamos rindo porque nós somos livres. O Senhor nos libertou dessa superstição. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês que eu fiz para uma pessoa ontem. Se você estivesse querendo comprar uma casa, eu vi isso lá nos Estados Unidos, um corretor de imóveis. Você está dando risada, Denise? Faz essa pergunta para você. Você quer comprar uma casa? O corretor chegou para você e falou, olha, eu tenho a casa do seu sonho. E você não vai acreditar. 50% mais barato. Eu quero ver essa casa. A casa está aqui, ó, casa maravilhosa, do jeito que você queria. Aí você viu uns riscos vermelhos no chão. O que é esse risco aqui? Não, é que aqui uma pessoa cometeu suicídio. Aí chega no outro quarto. Aqui também o pai matou a criança. E aqui? E aqui também a esposa suicidou. Você compraria essa casa? E moraria nela? Não. A pergunta não é essa. Não. Eu compraria para morar. Você compraria? Você compraria? Você compraria? Olha, então a cabeça de vocês é boa. Olha, porque eu vi esse teste nos Estados Unidos, a maioria dos casais que visitaram a casa não quiseram comprar. Não compraria. Muita gente não compraria essa casa. Então, obrigado a informar. Agora cabe a você, né? Cabe a você comprar ou não, morar ou não no lugar. Fala, Claudionor. Mas isso é uma superstição, né? Isso é uma superstição. Isso aí é uma superstição. Isso aí é uma superstição. O ponto que eu queria chegar é esse. Até que ponto nós somos supersticiosos? Ou não somos supersticiosos? Porque conhecereis a verdade, vos libertará. Eu gostei da resposta da Cris, né? Ela falou, sabe o que eu faria? Eu compraria para me morar. Mas eu trocaria o piso, daria uma outra pintura, tiraria aquelas marcas do chão e tal. Faz um culto lá e pronto, acabou. Qual é o problema, né? Qual é o problema? Para não lembrar, porque se você vê aquela marca lá, você vai lembrar. Né? Tá certo. Né? Mas olha, o limbo, então, era um purgatório para as almas infantis. Eu não sei quantos de vocês aqui foram batizados com 10, 12, 13, 14 anos. Eu, na minha idade, eu não fui batizado criança. Meus pais eram adventistas. Né?
E eu paguei muito bullying naquela época. Porque no primeiro dia de aula na escola, a professora já fazia aquela pergunta desagradável, né? Qual a sua religião? Logo no primeiro dia de aula. Agora imagine você, uma criança com 7, 8, 9 anos, dizia, eu sou protestante. Você não é batizado? Então você é pagão. Então, mas você já era visto como uma escória. Já ficava assim meio discriminado. Era chamado de pagão. Pagão. Então você pagava bullying nessa época. Né? Ai da criança que morresse, pagã. A alma não ia para o inferno, ia para o limbo. Ficava vagando também. As pessoas que veem assombração aí, diz que houve até criança, né? Alma de criança. Ai, tá vendo? A gente pagava bullying, né? Mas aí é que entrou a grande sacada, viu, João? Vamos lá, vamos mudar o segundo slide? Olha, irmão, não vai dar para terminar, agora ainda não, hein? Tem que caminhar um pouquinho, vai lá. Olha, irmão Márcio, eu vou dizer uma coisa para você. A maioria dos católicos hoje já nem segue mais esses dogmas. Nem igreja. Você conversa, parece que você está falando com um cristão. Você vai ouvir um padre pregar, parece que é o pastor que está pregando. Parece que isso aí já foi. Isso é história. Parece que ficou na história, né? Parece que ficou para a história. Os louvores, as músicas, né? Isso aí é história. Muito bem, então vamos para a venda das indulgências e relíquias sagradas. Qual era o propósito? O propósito era reparar as faltas das pessoas cometidas enquanto vidas. E para reparar as faltas, você teria que comprar indulgências, para poder sair desse estado intermediário e poder ir para o céu. Então, se a alma estivesse no inferno, era regime fechado, não tinha como resolver. Mas se a alma está penada, está atrapalhando, está indo na porta da sua casa, não está dando folga para você, era uma maneira até de você se livrar daquele karma. Vamos, pago aí logo aí, compro, para essa alma não ficar gemendo mais na minha janela. Né? Deveria ser cobrado, ou vendido as indulgências, de acordo com as condições sociais e financeiras de cada um. Então havia esse toque de generosidade. Né? Para resgatar, então, as almas desse estado intermediário. John Tetzel, ele foi um dos principais gestores das vendas das indulgências. Se vocês assistiram o filme de Martinho Lutero, vocês vão ver que ele John Tetzel, ele fazia esses movimentos, né? E ele tinha uma habilidade grande para convencer as pessoas a comprar indulgências. O irmão Douglas já deve, acho que você assistiu o filme, né? Conhece a história, né? Ele punha até a mão no fogo, né? Ele fazia uma fogueira em praça pública, né? Punha a mão no fogo, queimava, ficava todo mundo com medo. Tá vendo, gente? Isso aqui não é nada, ó. Se a sua alma for para o inferno, ou se a sua alma está no purgatório. Então tem que comprar as indulgências. E vendiam. Só que os pecados, eles eram classificados. Dependendo do tipo do pecado, era um preço. Né? Então, na lista dos pecados, tinha pecados de adultério, valor X. Pecado de fornicação, valor X. Pecado de homicídio, já era mais caro. Mais caro. E tinha até pecados de bestialidade, era muito caro. Muito caro. Né? E também a forma de cobrar os valores podia ser um perdão pleno, a alma já saía do purgatório e ia para o céu, ou poderia ser um perdão parcial. Então, quando a pessoa tinha condição de pagar aquela indulgência plenamente no crédito ou no Pix, já a alma saía. Lutero dizia, né, o tilintar da moeda no cofre, uma alma que sai do purgatório. O tilintar da moeda no cofre, uma alma que sai do purgatório. Eu pago à vista. Então, se a pessoa não tinha dinheiro, dava terra, dava casa, dava o que tinha.
para a alma sair do purgatório. Ah, mas eu não tenho condição de pagar. Então parcela, paga no débito. Aí quando a pessoa começava a pagar, ela já tinha conforto. Porque a alma já acalmava. Né? Já acalmava e tal. Mas ele tinha que pagar até o fim. Parcelado, mas pagava as indulgências. Né? Até hoje? Até hoje. Passou tudo, né? Não, você falou igreja protestante, será que não tem? Está meio apagado aqui, olha, os slides, né? Então hoje as indulgências continuam, só que são as indulgências protestantes. Hã? Usa boletos, usa óleo, usa uma série de coisas que você vai e compra. Né? A vida da pessoa, a empresa da pessoa está no vermelho e nada está dando certo. Então a pessoa vai lá e compra uma indulgência. Paga para poder prosperar, crescer, né? Então esse comércio continua até hoje. Isso não mudou, né? E aí a venda das relíquias. Venda das relíquias, eu vou citar para vocês aqui algumas que são históricas, né? Tinha relíquia de 1º, 2º e 3º grau. Relíquias de 1º grau, fragmentos e ossos dos santos, pedaços de cabelo, fios de cabelo, espinhos das coroas antigas, eles vendiam, né? Cópias do santo sudário. Depois tinha as relíquias de 2º grau, pedacinhos de madeira das mesas dos apóstolos, da mesa dos bispos, né? Lasquinhas de madeira, pedaço de roupa, pedacinho do cajado dos apóstolos, objetos como livros, terços, batinas, pedaços de lanças, pregos. Eu tenho um sobrinho que está lá em Roma agora, ele mandou para mim lá um monte de foto lá, né? De prego, de espinho, de coisa assim, dos santos. Aquilo lá nem vende. É tão caro aquilo lá que não dá nem para vender. Está lá na exposição, né? Lá em Roma. Pedaços de setas, correntes, que os apóstolos foram presos, né? Pedaços daquela corrente, vale uma nota aquilo. Né? Cruzes e uma série de coisas. Martinho Lutero, então, ele fixou as 95 teses lá no castelo de Wittenberg, na Alemanha, protestando contra todos os dogmas e heresias da igreja. Ele não se retratou. Por não se retratar, ele teria que ir para o fogo da Inquisição. E quando ele já estava com quase um pezinho lá na fogueira, ele foi sequestrado em 1521 pelo conde Frederico III. E esse conde sequestrou o Lutero e levou para o seu palácio. E ele ficou ali alguns anos. E conseguiu traduzir a Bíblia para a língua alemã. E ele entregou esse presente para o conde, né? Está aqui. Primeira Bíblia. O conde sequestrou porque ele queria ter uma Bíblia na língua do seu povo. E ele sabia que só Lutero podia fazer isso. Então ele disse, Lutero não pode morrer. Ele era conde, sequestrou, escondeu na casa dele. E o Lutero ficou lá, escreveu a Bíblia na tradução alemã. Né? Em 1534, então ele presenteou o conde com a sua Bíblia. Que coisa maravilhosa, né? E hoje nós não damos tanto valor assim para a Bíblia Sagrada. Né? Então vamos para as nossas conclusões, lendo alguns textos. Vamos lá para ver as solas? Agora sim, vamos ler. Alguém lê Romanos 1,7? Vamos só ler a sequência dos textos, que aí a gente fecha a matéria. Vamos lá, rapidinho? Romanos 1,7? Vamos lá? Rapidinho, vai. Romanos 1,7. Martinho Lutero não tinha vocação para ser padre. Ele queria ser advogado. E a tradição dizia que toda a família teria que separar pelo menos um filho
para a igreja ou uma filha para a igreja. E tudo que seus pais queriam é que ele fosse padre. E ele relutou até o fim, porque ele queria obedecer a Deus, pela fé. Mas vocês que conhecem a história, assistiram o filme, devem se lembrar que ele ficou completamente assustado no meio daquela tempestade na floresta. Uma tempestade com raios. E ele com medo disse, porque ele já tinha perdido um irmão, né? Fulminado por um raio. Ele disse, olha, Senhor, se eu me salvar dessa tempestade, eu vou ser padre. E ele foi. Mas a primeira missa dele foi um desastre. Caiu o vinho para o chão, né? Uma confusão. Né? O pai dele ficou decepcionado. O pai viajou, né, léguas, para assistir à missa. Ele ficou arrasado, né? Mas ele não tinha vocação para ser padre. Né? Mas essa era a vocação. Não, essa era a tradição das famílias. Né? Só a fé. E ele disse, é só a fé. Fides. Vamos lá para o outro texto? Vamos lá? Agora, 2 Timóteo 3, 16, 17. Rapidinho. 2 Timóteo 3, 16, 17. Não precisa ler tudo não, né? Mas alguns textos é bom a gente ler. Vamos lá? Feitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Isto. Então, ao contrário, né? Não são os dogmas, mas toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Bíblia. É apta para ensinar. E o Lutero disse, gente, chegou a hora da gente aprender. E nós só vamos conseguir aprender pela Bíblia. Pela palavra de Deus. É só a Escritura. Ela é apta para repreensão. Está na hora da gente ser repreendido. A igreja tem que ser repreendida. Pela Escritura. Só a Escritura. Mais nada, né? Vamos para outro texto. Agora 1 Timóteo 2, 5, 6. Rapidinho. Se você estiver com fome para almoçar. Isto, só um mediador. Não existe corredenção nem nada, né? Sola gratia. Efésios 2:8 vocês conhecem. Quer ver como é que vocês sabem? Pela graça sois? E isso não vem, não por obras, não adianta comprar. Não tem como comprar isso. E nem fazer penitência. E agora Efésios 3:21. Amém. Aí, pronto. São os textos aí das solas, né? Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Escritura e toda a glória somente a Deus. Agora, para a gente concluir, vejam como é que o movimento puritano pós-reforma ajudou muito a ajustar a reforma protestante. As 5 substituições importantes da pós-reforma. Trocaram, então, o Pedro pela rocha. Então, na pós-reforma, acabou. Pedro ainda era a pedra. Agora não é mais. Agora a rocha é Cristo. Obra dos puritanos, hein? Os puritanos. A canonização pela santificação. Pronto, não tem mais canonização. Todos nós agora temos que buscar a santificação. O confessionário pela confissão. Isso foi trocado pelos puritanos. A hóstia sagrada pela ceia do Senhor. E a missa pelo culto e adoração. Eu não sei quantos de vocês já foram assistir culto numa igreja luterana. Alguém já foi? Só a Vilma, né? É muito, muito parecido com a missa. Você chega numa igreja luterana, lá não tem santo, não tem nada lá. Né? Mas tem ali a homilia, tudo direitinho, né? Então, lá no seminário, os alunos costumavam dizer, né, que a igreja luterana é uma igreja católica melhorada, né? Mas não tem santo, não tem nada, né? Eles fazem tudo direitinho, tudo certinho. Né? Mas eles fazem o culto e a adoração, mas tudo dentro de uma homilia, né? E nós devemos muito isso ao movimento chamado puritanismo. Eu quero encerrar
dizendo para vocês que a reforma protestante, ela sacrificou muita gente para que nós hoje pudéssemos ser livres para adorar a Deus. O rei Nono da França, numa tentativa de frear o protestantismo na Europa, que estava crescendo muito, ele assinou o decreto chamado Massacre de São Bartolomeu. Isso aconteceu no dia 24 de agosto de 1572. Numa tentativa de frear o protestantismo. A ordem era higienização religiosa. É uma coisa satânica, né? Foi a política do Hitler, do nazismo. Higienização da Europa. Então tem que exterminar 6 milhões de judeus. É a praga. É a praga. Aqui em São José dos Campos não tinha uma igreja protestante. O trem passava na central do Brasil. Os mascates, vendedores ambulantes, desciam do trem na estação. Ficava aqui no centro da cidade vendendo roupas, sapatos, semana inteira. Depois pegava o trem e ia para outra cidade. Aí quando um mascate chegou ali no centro, tinha uma pensão chamada Pensão Rio Branco, na Coronel Monteiro. O mascate se hospedou na pensão, era um domingo. E aí ele perguntou para o dono da pensão: aqui nessa cidade tem alguma igreja protestante? Porque eu sou protestante, eu queria ir num culto. O dono da pensão falou: essa praga, graças a Deus, ainda não chegou na cidade. Sabe onde ficava essa pensão, Rio Branco? Justamente onde está a Igreja Cristã Evangélica de São José dos Campos. A igreja central. A primeira igreja protestante na cidade. É por isso que ela praticamente está tombada como patrimônio de São José, né? Vocês podem ver aniversário da cidade, é feito lá, os encontros políticos, eles correm tudo para lá. Que é histórica. Eu fiz parte lá do conselho da igreja, e eu me lembro que houve uma época que eles queriam vender aquele prédio, porque não tinha para onde expandir, né? E a igreja disse: não, nós vamos ficar aqui. Se não couber os irmãos aqui, a gente faz 2 cultos. Mas isso aqui não pode vender, isso aqui é história. Depois veio a Assembleia de Deus na Rodrigues Alves, né? Mas essa praga não chegou aqui. Então, numa tentativa de frear o protestantismo, os sinos tocaram à meia-noite, no dia 24 de agosto de 1572, e houve um massacre generalizado na Europa dos cristãos protestantes. Então, só para dizer para vocês que a nossa liberdade religiosa hoje custou sangue, e muito sangue. Então, nós devemos valorizar mais essas oportunidades de estar na casa de Deus para o culto, louvor e adoração. Que Deus nos abençoe e nos ajude, através da história, né, a ter um reavivamento espiritual para a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém? Eu acho que foi gravada, Henrique? Então, depois, se os irmãos quiserem assistir e conferir os textos, vocês vão poder aproveitar. Vamos orar e encerrar. Ó, John, faz favor, vem para cá para fazer essa oração. Lembrando que hoje à noite no culto, então, nós vamos estar encerrando a nossa campanha missionária. Obrigado, Senhor, pela palavra, Senhor. Obrigado pelo aprendizado que o Senhor nos proporcionou nessa manhã. Nós podemos ser gratos ao Senhor pela liberdade que temos de poder abrir a Tua palavra, de poder cantar louvores ao Senhor, entendendo que muitas pessoas sofreram para que pudéssemos estar aqui e poder aprender mais de Ti. Que possamos, nesse dia, Pai, Te render graças, Te render louvor e adoração. Que o Senhor se sinta louvado, engrandecido e adorado nesse dia, porque o culto continua, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um bom dia para todos.